Já é conhecida a lista de 15 convocados, 14 mais 1 mais 2, porque realmente são 17, visto bem, são 17, não são 15, mas espera aí, a Organização Olímpica disse que eram 14 mais 1, como é que temos 17? É uma complicação, eu já vou explicar isso tudo, porque eu também fiquei um bocadinho, que raio se passa aqui. Mas já é conhecida a lista final de Paulo Jorge Pereira, o nosso selecionador nacional, como tu bem conheces, para representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, na modalidade de handball, obviamente. Neste vídeo vamos analisar esta convocatória, comparar com aquela que eu já havia feito e procurar perceber o porquê desta escolha, porque é que foi este jogador convocado, porque é que aquele não foi convocado, porque é que é isto, aquilo, aquilo, não sei o quê. Vamos analisar tudo isso, mas já sabes, se és novo no canal, inscreve-te, ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos, deixa o like. Guys, a primeira grande dúvida que surgiu nas vossas cabeças foi: mas que raio, 17 convocados, mas não eram 14 mais 1, ou seja 15 e um ficava de fora e ia rodando, 14 no banco, não sei o que mais. É verdade. O que é que acontece? Basicamente, eu não sei se isto é só aplicável à modalidade de handball, mas no handball, que é aquilo que nos interessa, o que aconteceu foi o seguinte: o Comitê Olímpico, ou seja, a malta que organiza os Jogos Olímpicos, decidiu, são 14 convocados, mais um jogador que fica de suplente caso algo aconteça. Ou seja, no fundo são 15 jogadores que podem ser utilizados, mas para cada jogo só podes convocar 14, ou seja, um ficava na bancada. A alteração que surgiu foi acrescentar 2 jogadores por motivos clínicos, ou seja, 2 jogadores que só e única e exclusivamente irão a jogo, só poderão ser convocados caso um ou 2 jogadores se lesionem nos convocados finais, digamos assim. No fundo, são 2 jogadores que vão na incerteza, vão aos Jogos Olímpicos naquela de provavelmente não vou jogar e oxalá que não jogue, porque isso quer dizer que o meu colega não se lesionou ainda bem, mas são 2 jogadores que de certa forma serão colocados à parte do grupo de trabalho, principalmente no que diz respeito ao dia de jogo. O que é bastante mau, a meu ver, sinceramente. Bem, e agora vamos àquilo que te interessa, que é a lista de 15 convocados. Sim, 15 convocados, a lista precisamente 15 convocados apresentada por Paulo Jorge Pereira, e vamos começar pelos guarda-redes. Para a baliza, Paulo Jorge Pereira nomeou ou convocou Humberto Gomes e Gustavo Capdeville. Foi ao encontro do meu raciocínio, acredito eu. Humberto Gomes é um guarda-redes que tem que estar nesta convocatória, além das excelentes prestações que tem demonstrado e que tem tido neste passado recente. A realidade é que Humberto Gomes é sinónimo de experiência, é sinónimo de segurança, e Portugal precisa de um guarda-redes muito experiente naquela baliza, um guarda-redes muito seguro de si mesmo, e não podia avançar para uma fase tão importante, tão decisiva como os Jogos Olímpicos, com 2 guarda-redes muito jovens ainda. Desta forma, Humberto Gomes tinha que estar nesta convocatória, tendo a seu lado Gustavo Capdeville, e isto foi ao encontro da minha lista. Eu tinha dito na altura no vídeo em que eu fiz a minha especulação, previsão, eu estava muito dividido entre Gustavo Capdeville e Manuel Gaspar. São 2 guarda-redes tremendos, isso não tem qualquer tipo de discussão. No entanto, eu dei preferência a Gustavo Capdeville porque, ao serviço da seleção, naquilo que eu fui vendo nos jogos recentes, o Gustavo tem estado melhor, ligeiramente melhor, tem tido uma performance mais convincente na baliza portuguesa do que o Manuel Gaspar. No entanto, eu frisei aqui e disse que tanto Gustavo Capdeville como o Manuel Gaspar tinham exatamente a mesma qualidade, estavam em pé de igualdade numa possível inclusão nesta convocatória final. Manuel Gaspar, que sim, tens razão, foi convocado também, ele que faz parte, é um dos elementos daquela dupla que está e não está inserida no grupo de trabalho. Ele é aquele guarda-redes que apenas irá ser chamado a intervir, irá ser chamado ou convocado a um dos jogos ou vários jogos na competição, caso Humberto ou Gustavo Capdeville se mostrem incapacitados, ou seja, se lesionarem. Bem, passando para a linha de centrais, e aqui foi logo a 3-4 dias de sair a convocatória final que se ficou a saber que um central foi o primeiro jogador a cair daquele leque de 20 pré-convocados. Seu nome, André José, era já expectável que ele caísse. Estamos a falar de 2 outros grandes nomes para a linha de central, ou para a posição de central, que são Miguel Martins e Rui Silva, que foram os 2 convocados, e não é preciso mais explicações, são 2 talentos, 2 jogadores incríveis, e portanto eles tinham que estar presentes nesta convocatória e serão os 2 grandes centrais da equipa. Passando para a linha de laterais esquerdos, temos Alexandre Cavalcanti, André Gomes e Fábio Magalhães, ou seja, caiu Gilberto Duarte. Na minha convocatória, na minha previsão, o Gilberto era efetivamente um dos jogadores que ia cair. Porquê? No meu raciocínio, além de termos jogadores que atualmente estão numa fase melhor que o Gilberto teve a questão das lesões, teve algum tempo afastado da seleção e quando começou a regressar, não regressou na plenitude das suas formas. Mas atenção, o Gilberto é um jogador que é muito importante para processos defensivos, para processos de transição
defesa-ataque rápido, é um jogador tremendamente importante e é um dos grandes nomes do nosso handball. E num passado, antes desta geração de jovens jogadores surgir, Gilberto era a grande referência da nossa seleção lá fora e portanto ele tinha todo o mérito de estar aqui, mas atualmente, e tendo em conta isto tudo, estes fatores de lesão, de afastamento da seleção durante ali um período bastante importante e tudo mais, era um jogador que já se previa de certa forma que iria sair desta convocatória. Passando para a lateral direita, temos João Ferraz como o único canhoto de primeira linha, atenção, porque para a ponta temos outros dois grandes talentos, mas de primeira linha canhoto apenas temos João Ferraz na convocatória, caindo então Diogo Silva que também era um jogador que muitos especulavam que caísse, um lateral direito ia ter que cair, isso é verdade. Porquê? Muito simples, Fábio Magalhães tem jogado praticamente todos os jogos da nossa seleção a lateral direita, tem sido ele a grande referência para a lateral direita da nossa seleção. André Gomes também é um jogador que pode fazer muito bem essa posição, o próprio Miguel Martins também, e portanto era importante ter pelo menos um lateral direito. Na minha perspectiva, esse lateral seria Diogo Silva. Porquê? Porque apesar dele não se ter afirmado muito na seleção, ainda ser um miúdo, um bocadinho tímido na seleção, é um jovem que está a crescer muito, teve um crescimento dentro da seleção muito grande, mas a realidade é que Paulo Jorge Pereira preferiu dar primazia ou preferência à experiência. E portanto João Ferraz nesse raciocínio, nessa linha de raciocínio, faz todo sentido estar aqui incluído. Passando então para a ponta esquerda, temos apenas um convocado, Diogo Branquinho. É verdade, Leonel Fernandes também surge aqui no lote de 17, mas o Leonel fará então dupla com o Manuel Gaspar naqueles jogadores que só entra caso um outro colega se lesione. Para a ponta direita não há novidades, não há ausências, não há nada. É Pedro Portela e António Areia os dois grandes pontas da nossa seleção atualmente, e além de serem dois grandes excelentes pontas, são dois exímios cobradores de 7 metros que oxalá estejam num dia assim, porque eu tenho a plena consciência de que primeiro o nosso grupo vai ser bastante difícil, toda a prova vai ser difícil, um desgaste tremendo, jogos dia sim dia não, jogos contra seleções tremendas, não há uma seleção para descansar, não há jogos para descansar, são todos a dar, um leque muito restrito, 15 jogadores, 14 mais um quiser chamar, meus amigos, é muito complicado e portanto os jogos vão se decidir muito nos pormenores, e um dos pormenores são os 7 metros, e o Pedro Portela e o António Areia têm que estar muito concentrados, porque eles vão ser peças essencialíssimas para decidir todos os jogos da nossa seleção. Vão mesmo. Passando para a linha de pivôs, e tal como eu previ, Paulo Jorge Pereira não abdica de rigorosamente ninguém, nem podia. Alexis Borges, Marcelina, Vítor Iturriza, Luís Frade e não me esqueci mais nenhum, pois não? Este quarteto de pivôs tinha que estar presente. Ponto. Tal como eu disse no último vídeo, são 4 pivôs que cada um tem características para um sistema específico, para um momento de jogo específico, para uma situação específica. E portanto, o abdicar de um destes elementos é muito arriscado. Porque se o outro elemento que é referenciado para a defesa não estiver bem, não há um outro pivô para o substituir. E no ataque a mesma situação, se um Iturriza estiver muito mal no ataque e um Luís Frade não for convocado, não há um Luís Frade para o ataque, um Alexis para o ataque, não há nada. Portanto, este quarteto tinha que se manter imaculado e manteve-se. Pronto, guys, e basicamente é esta a lista de convocados. No fundo, os 3 jogadores que caíram foram André José, Gilberto Duarte e Diogo Silva. Os 2 jogadores que são a dupla acrescida, que não estará dentro do grupo nos jogos, mas que faz parte do grupo e dos convocados, mas que só joga se outros se lesionarem, são Manuel Gaspar e Leonel Fernandes. Eu vou trazer análises todos os dias, ou seja, todos os dias como quem diz, todos os jogos, tá? Ou seja, hoje há jogo, ao final do dia já tem vídeo. É verdade, muito empenho da minha parte vai ter que ser. Vai ser exatamente o mesmo sistema do Mundial. Jogo, passado umas horitas, vídeo. Jogo, passado umas horitas, vídeo. Tal. Vai ser a bombar até à final, que é onde nós vamos chegar. Tenho a certeza disso, tá? Guys, com vocês foi Greg Days. Inscrevam-se no canal se não são inscritos. Vamos apoiar a nossa seleção. Até à próxima. E fui. So heavy when I'm flying, I feel drowning when I'm dry. I was chilling, I'm going for a walk and the party ain't over. I just wanna talk, but I'm the only one sober. She said, time is money, I don't have any.